Olá, está começando mais uma edição do Boletim da TV UEM. E o assunto de hoje são os recursos educacionais abertos, o REA, que está completando 10 anos. E para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui aos estúdios da TV UEM a pesquisadora, consultora em tecnologia educacional, recursos abertos e também educação à distância, a Andréia Inamorato dos Santos. Tudo bom, Andréia? Olá, Fernanda, tudo bem? Obrigado por vir aqui conversar com a gente. Para começar, o que são os recursos educacionais abertos? Ótimo. Bom, recursos educacionais abertos são materiais educacionais em vários formatos, tá? Então podem ser na forma de texto, áudio, figuras, enfim, que são disponibilizados na internet, na web, geralmente, com uma licença aberta. E o que é essa licença aberta? É uma licença que permite a utilização desses recursos sem o infringimento de direitos autorais por parte do usuário, tá? Certo. Então, um exemplo de licença que é muito utilizada é a Creative Commons, tá? Então, o que significa isso? Significa que, por exemplo, se um professor disponibilizar um capítulo de livro, por exemplo, com uma licença de uso aberto, ele vai garantir, né, a sua autoria, que ele sempre seja citado como autor, mas ele pode permitir, dependendo da licença que ele escolher para esse material que vai circular na rede, que tipo de uso o usuário pode fazer desse capítulo. Então, ele pode permitir, por exemplo, é aberto porque permite o remix, né, a tradução, a adaptação. Se um outro professor quiser utilizar num contexto diferente, ele pode pegar aquele capítulo e dizer, olha, o capítulo do autor X adaptado por Y, né? Mas geralmente sem uso comercial. Certo. Tá? Então, esse é um aspecto interessante. Então, é uma forma de se abrir o conhecimento que antes estava mais fechado a quatro paredes na universidade para um público mais amplo. Certo. Né? Abrindo esses recursos que podem ser cursos inteiros, podem ser módulos de cursos, podem ser textos de pesquisa, a REA também pode ser material de pesquisa, né? Para o público em geral interessado. Certo, é uma besteira perguntar quais são os benefícios, porque a gente hoje está inserido nesse contexto, né, tecnológico em que a gente está compartilhando esses recursos, mas para a gente reforçar quais seriam os benefícios para as pessoas em geral, também professores, educadores e estudantes. Tá. Existem vários benefícios, né? Então, um deles é esse que eu mencionei, um acesso mais democrático ao conhecimento, né? De maneira geral, não são apenas universidades que fazem REA, né? Há institutos de pesquisa ou professores que individualmente produzem os seus materiais, né? Os seus conteúdos. Mas o benefício é o acesso a uma educação mais democratizada, tá? Então, quem seria o usuário do REA? Acho que a gente pode pensar no benefício pensando no usuário. Né? É uma gama de usuários. Então, por exemplo, o próprio estudante que quer procurar materiais extras para utilizar na sua aprendizagem formal, aquela pessoa que não está num processo de educação formal, né, mas que gostaria de se manter atualizada. Pode ser um profissional, né, que se formou há alguns anos e quer continuar atualizado na sua área, ele vai ver o que a universidade está publicando a respeito daquele assunto, né? Pode ser aquela pessoa que está pensando em fazer um curso universitário e quer testar para ver se aquele tipo de assunto interessa, né? O aluno que será um calouro, né, dali uns anos, como será que é estudar ciência da computação na UEM? Deixa eu dar uma olhadinha lá nos cursos. Por exemplo, um público que a gente identifica em pesquisa, que usa muito, são pais, né? O pai ou a mãe que está cuidando dos filhos em casa e que não pode frequentar a educação formal. No caso da Inglaterra em particular, alunos que estão na prisão utilizam. Olha, interessante. Aposentados, né? Então, o benefício é justamente esse, né? É de abrir o conhecimento, de possibilitar a adaptação desse material para conteúdos contextos específicos, né? E a troca, de maneira geral, de tecnologias para professores, a troca de pedagogias, de formas de ensinar e entre os alunos, formas de aprender. E Andréia, há 10 anos, né, agora está comemorando o REA, o Brasil, qual é o cenário atual? Estamos atualizados ou temos muito ainda a evoluir? Olha, Fernanda, é interessante essa pergunta. A gente disse que REA comemora 10 anos agora em 2012 porque o termo Recursos Educacionais Abertos foi cunhado num congresso da Unesco em 2002, mais oficializado em 2011 por meio de várias publicações da Unesco e do Commonwealth of Learning. Então, enquanto termo,
a gente está comemorando os 10 anos agora, tá? Certo. Mas enquanto conceito de disponibilização de recursos digitais na web, isso já existe há mais tempo. Certo. E o Brasil já faz isso há muito tempo, né? Desde a década de 90, com bibliotecas digitais, depois com o investimento do governo federal em alguns repositórios do MEC, do MCT, como o BioE, o Portal do Professor. Tudo isso é REA. Então isso já existia antes? Isso já existia, só que com outro nome. Outro nome. Com o nome de... Na época, a pedagogia, a tendência era se falar em objetos de aprendizagem, né? Que hoje, devidamente licenciados, a gente chama de REA, tá? Agora, o que a gente precisa, sim, é maior conscientização, de maneira geral, sobre o que são REA, porque, na verdade, o REA surge com o avanço da tecnologia. A gente tem mais tecnologias, mais possibilidades de divulgar e compartilhar esses conteúdos e modificá-los por meio de várias plataformas, tá? Certo. Então, com o avanço da tecnologia, a terminologia também vai mudando e a gente vai evoluindo, né? Isso, mas a gente precisa mesmo, assim, no Brasil, estabelecer um maior comprometimento público em relação do governo federal, dos governos estaduais e municipais e das universidades, tanto públicas quanto particulares, na oferta de recursos educacionais abertos. Certo. E, Andréia, queria perguntar a respeito desse projeto europeu, né? O Oportunidade, né? Isso. E parece que foi criado para ser aplicado na América Latina e também vai vir aqui para a UEM, é isso? Isso, vou explicar para você, Fernanda. Esse projeto é um projeto de 30 meses, está começando agora em 2012, vai até 2014. Ele é cofinanciado pela Comissão Europeia, tá? Então é um consórcio de universidades na Europa e na América Latina que juntas vão fazer esse projeto acontecer, tá? Certo. Então, em início, na Europa nós temos Itália, nós temos o Reino Unido, Espanha e Portugal, e aqui na América Latina nós temos o Brasil também liderando, depois Colômbia, Peru, Uruguai, enfim, são 12 países. A ideia é disseminar o conceito de recursos educacionais abertos e práticas educacionais abertas e trabalhar na formação continuada de docentes para que eles possam utilizar, criar e compartilhar tais recursos. Então, esse é o objetivo principal do projeto, tá? Oferecer cursos de formação continuada para docentes universitários. Mas acho que o grande desafio é a gente criar uma rede na América Latina para que esse conceito seja disseminado, tá? Certo. Então, no Brasil nós vamos ter uma média de 10 a 12 universidades colaboradoras e a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, é uma das nossas colaboradoras já confirmadas, atuando fortemente nesse consórcio, ajudando na divulgação desse conceito. Muito interessante, né? Isso. Compartilhar conhecimento, né? Exatamente. Muito legal. E para a gente finalizar, só para te perguntar, qual que seria a diferença, você falou no começo um pouquinho de quando esse conteúdo está na web de forma licenciada, sem vínculo comercial, e quando ele tem um vínculo comercial, né? A gente vê muito Wikipedia, né? Que a gente está sempre acessando, está sempre buscando informação, ele não tem nenhum vínculo comercial, ele é livre. Exatamente. E qual que é a diferença quando tem esse licenciamento? Como que funciona? Tá, eu vou explicar rapidamente. Então, quando você tem um REA, na verdade, você pode escolher uma licença que não permita o uso comercial daquele conteúdo. Tá? Se você não fala nada na licença que você escolher, se você usar a licença mais genérica, pode ser que alguém faça uso comercial. Aí depende do autor daquele material, se importar ou não. No caso da Wikipedia, a gente usa muito Wikipedia e não percebe, né? Não. Na verdade, puxa, né? A gente está aqui editando na web. A Wikipedia pode ser editada por qualquer pessoa. Sim. Se você tem um tema que você é especialista quer ir lá editar, ótimo, porque o portal da Wikipedia já tem uma licença de uso que é aberta, só que não permite o uso comercial, tá? Então, tudo que está lá é gratuito, é para uso e de disseminação gratuita. E a Wikipedia tem também editores que são especialistas em várias áreas, são voluntários pelo mundo todo, que fazem a revisão e a edição do que está lá. Né? Então isso, eu acho que quando a gente fala em REA, tem sempre uma questão de controle de qualidade, né? Isso está melhorando muito por meio da colaboração entre pessoas voluntárias e interessadas, a participação social mesmo na criação de conhecimento. E hoje está muito mais fácil, né? Você conhecer um tema de qualquer área que você quiser se interessar, né? Exato. Utilizar os recursos abertos. Exatamente. Tá certo, André. Eu agradeço a sua entrevista. Esperamos evoluir sempre nessa questão, que possamos estar fazendo cursos, né, gratuitos em Nova York e no mundo inteiro, né? Acho que esse é o objetivo, né? Essa que é a ideia, Fernanda. A gente poder escolher onde estudar, em que idioma estudar, né? E, de repente, talvez até escolher a certificação, né? De onde que eu quero a minha certificação. Porque a REA não prevê certificação, mas pode prever se a universidade estabelecer esse modelo de negócio, eu diria. Muito interessante. Agradeço a sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada.
Bom, nós ficamos por aqui. Acabamos de conversar com a pesquisadora e consultora em educação à distância, tecnologias educacional e recursos educacionais abertos, a Andréia Inamorato dos Santos, que falou sobre o REA, que são os recursos educacionais abertos aqui no Brasil. Obrigada. Começa amanhã o Festival de Teatro de Maringá e vai até o dia 16 de junho. Uma parceria entre a UEM, SESC e Prefeitura de Maringá. Para falar sobre o evento, eu converso com o diretor de Cultura da Universidade, Pedro Shoa. Pedro, Festival de Maringá de Teatro, qual a importância? Nossa, uma importância incomensurável, não dá para medir, né? Nós já tínhamos um festival aqui em Maringá, o festival teve uma parada. Gosto da ideia de retomar do festival, se ter uma cara nova, né? Mas a importância para o curso de artes cênicas, para o SESC, que faz uma ação importantíssima, cultural, para a prefeitura, para fortalecer e dar um congressamento para esse movimento de teatro que está surgindo, que é novo, né? Algumas características de Maringá são novas, curso superior de teatro, né? Projetos novos que estão se consolidando, e um festival acho que traz gente nova para trazer ideias novas, discussões novas, e o público também poder ver espetáculos novos, que todos são de fora, né? Não que não privilegiamos Maringá, mas a gente quis trazer coisas novas para a gente poder aumentar nossa referência sobre teatro. E é um espetáculo por dia? É um por dia, né? Nessa primeira edição a gente preferiu fazer um por dia, porque também nós temos uma característica muito forte, que é de formação. Como nós somos licenciatura na universidade, o SESC tem projetos de formação, a Prefeitura de formação de plateia, a gente trouxe 9 oficinas formativas, todas as áreas de iluminação, dramaturgia, palhaço, sonoplastia, todas as áreas do teatro, figurino, criação. Então essas oficinas são para a gente poder aprender e discutir sobre o que fica por trás das cortinas, né? Que ninguém sabe, mas é o que dão na verdade sustentação para tudo isso existir. Pedro, e as peças serão em quais horários? Então, a maioria são à noite, mas a gente tem uma programação bem variada, assim. Tem uma programação que está no blog, né? E tem de dia, as de dia geralmente são abertas ao público, as escolas podem vir, não precisa agendar, as que são ao ar livre, né? As da noite sempre são às 21 e umas que são de dança, 2/4 são às 20h30, mas todas as outras são 21 horas. E aí tem uma só que é uma sessão meio maldita, assim, que é às 23 horas numa sexta-feira, se eu não me engano, dia 15. Mas na programação está tudo esclarecido. E quem quiser participar, então, tem algum custo? Como deve proceder? Então nós temos várias opções aí. Nós temos 11 espetáculos de graça, né, que você tem que retirar o ingresso com 1 hora de antecedência. 1 hora de antecedência a bilheteria abre. Aí você pode retirar o seu ingresso. As que são ao ar livre não precisa retirar o ingresso. E tem 5 que são pagas, mas que é um ingresso, um valor simbólico, é 10 e 5 para meia, né, estudante, que também tem que ser comprada no local, sempre no local da apresentação. E onde serão realizadas as apresentações? Vários espaços, assim, Teatro da UEM, Oficina de Teatro UEM, que é ao lado da garagem, aqui dentro, no Teatro Barracão, que é aquele perto da Copel, não é aquele perto do cemitério, que as pessoas confundem, no Teatro Calil Haddad. Aqui na BCE vai ter na frente da Biblioteca Central da UEM, na Praça Raposo Tavares e na Praça da Pernambucana. E tem uma coisa que eu já vou aproveitar e vou corrigir, que a gente descobriu hoje de manhã, que sempre a gente olha tudo, mas sempre tem um probleminha, que tem uma apresentação do Grupo Viés de Londrina, que eles vão fazer duas quartas, dia 6 e dia 13. A do dia 6 é no Teatro Calil Haddad, a do dia 13 sim é no Barracão, como está lá, e saiu as duas no Barracão. Tá certo, Pedro, muito obrigado, e faz um convite para o pessoal não perder essa oportunidade. Então, Festival de Teatro de Maringá, com várias opções, venham assistir, traga toda a família, né, uma ótima opção de cultura. Muito obrigada. Obrigado. Tá aí uma boa oportunidade de conferir cultura na nossa cidade. Para conferir a programação, você deve acessar o blog festivaldeteatromaringá.blogspot.com.br. Fernanda Sode para a TV UEM. Ficamos por aqui. E se você quiser enviar alguma sugestão de reportagem para a gente, entre em contato pelo e-mail sec-tv@uem.br ou pelo telefone 3011-5300. Eu fico por aqui e até logo!